E aí galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um dos maiores e melhores fundos imobiliários do mundo, tá? Do mundo. Na verdade eu estou falando de um REIT, né, uma espécie de um primo do fundo imobiliário como nós conhecemos aqui no Brasil. E quando eu digo um dos maiores do mundo, eu estou me referindo aí ao valor de mercado dele, que é absurdamente impressionante, e também a quantidade de imóveis que ele possui, a quantidade de inquilinos que ele também possui e a área bruta total locável que ele também possui. E quando eu falo de melhor, né, eu estou me referindo aí à qualidade desses imóveis. São mais de 5 mil imóveis de extrema qualidade, tá? Inclusive vocês podem ver aqui nesse último relatório trimestral divulgado pela Prologis, já adiantando aí de qual REIT eu estou falando, né? Ticker PLD, percebam a qualidade desse imóvel que se localiza no México. E outra situação muito legal desse fundo, desse REIT, é que ele investe em diversos países, inclusive no Brasil, tá? Aqui em São Paulo nós temos aí 2 galpões logísticos da PLD. Bom, pessoal, esse REIT especificamente, ele atua aí no setor de indústrias, né, de logística. A gente vai perceber que a maior parte dos imóveis dele são destinados para a parte logística, ou seja, bem parecido com os logísticos que nós temos aqui, com a diferença de ser um REIT internacional, que investe em inúmeros países que eu já vou mostrar para vocês, e a qualidade dos imóveis que dispensa comentários, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise do conteúdo e dos números desse REIT especificamente falando, beleza? Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha nos números, né? Percebam que a gente está falando de um REIT que teve o seu IPO lá em 1997, ou seja, 25 anos atrás, impressionante. Possui aí mais de 2 mil funcionários, né? E vejam esse market cap, gente, 119 bilhões de dólares. Eu não consigo nem pensar no quão grande isso é. É difícil de mensurar isso na nossa cabeça, tá? Então, isso faz desse REIT um dos maiores do mundo. Isso realmente é impressionante, beleza? Percebam que ele atua, né, no setor industrial, como eu já falei para vocês. Bom, dando uma olhadinha aqui agora no gráfico de preço desse REIT, né? Eu vou pegar aqui o período máximo e eu quero que vocês percebam como esse REIT valorizou desde o seu IPO, né? Lá em 1997. Vejam como ele cresceu, né? Foi algo realmente exponencial, sobretudo após a queda em 2008, né? Onde vários REITs e estoques aí acabaram tendo uma depreciação muito alta, mas desde então ele está em uma crescente absurda. E por que eu quero destacar isso? Eu quero que vocês entendam, né? Eu já vou trazer daqui a pouco alguns indicadores, inclusive o dividend yield, que eu já vou até dar o spoiler aqui agora, tá? Esse REIT, ele tem um DY de aproximadamente 3%. Se você comparar aqui com os nossos fundos imobiliários, talvez você pense, nossa, 3% é muito pouco, não vale a pena. Só que quando a gente investe no exterior, pessoal, vocês têm que ter em mente que a gente não pode olhar somente para o dividendo pago, porque a tendência dos ativos lá nos Estados Unidos, no longo prazo, é sempre valorizar, sempre, e valoriza muito, né? Então, a gente precisa computar aí não só o dividendo que o REIT ou o estoque ou o próprio ETF paga, mas sobretudo a valorização que ele também possui. E eu, particularmente falando, quando eu invisto no exterior, o meu objetivo não é exatamente receber dividendo, até porque existe uma tributação no exterior de 30% do dividendo pago retido na fonte. A própria corretora retém 30% do dividendo pago. Então, assim, nós aqui no Brasil ainda temos essa vantagem de não ter uma tributação em cima dos dividendos, então eu deixo para focar minha carteira de dividendos aqui no Brasil. A minha ideia, o meu objetivo investindo no exterior, sobretudo em REITs com essa qualidade, né, com essa diversificação, com essa segurança, é justamente proteger o meu patrimônio, né, saber que esse REIT aqui a tendência é valorizar no longo prazo e com certeza a valorização que ele deve ter vai superar em muito a inflação que nós temos aqui no Brasil. Então esse é o meu objetivo e eu quero que vocês entendam e não olhem apenas para o dividend yield, tá? Isso é fundamental e importante nos investimentos lá no exterior. Beleza? Bom, analisando agora um pouquinho os números, o que é fundamental quando a gente vai analisar a qualidade de um REIT, tá, pessoal? Vamos verificar um pouquinho aqui do comportamento da receita, do passivo, né, nas dívidas e tal. Então, olha só, o patrimônio líquido desse REIT, ele vem crescendo consistentemente, né? Lá em 2010, por exemplo, era de 7,5 bi e agora fechou em 35 bi, né? É um valor muito alto e realmente muito positivo. Aqui na segunda coluna nós temos a receita também crescente, né? Vejam,
chegou a 5,5 bi no último trimestre divulgado pelo Reach, assim como o lucro líquido também, né? Com exceção aqui desses anos de 2008 até 2012, que foi quando houve aquela queda da bolsa, né? Que eu até mostrei para vocês no gráfico aqui anteriormente, né? Quando houve essa queda aqui, ó, com exceção desses 5 anos, onde foi um pouco mais complicado de fato, ele já voltou em 2013 desde então a entregar lucros líquidos constantes. Isso aqui é muito legal e traz uma segurança muito positiva. Aqui a gente percebe os débitos dele, né? Natural, já comentei com vocês em outros vídeos aí. Os REITs lá costumam se alavancar para poder crescer, então isso é absolutamente normal. O que a gente precisa verificar é essa dívida, né? Esse passivo em relação ao EBITDA dele. E nesse caso tá bem positivo, tá bem interessante, tá em 2,8, gente. Então assim, costuma ser um pouco mais delicada, né? Um pouquinho mais alarmante quando essa relação entre a dívida líquida e o EBITDA acaba sendo maior do que 6, 7, 8, né, como aconteceu aqui nos anos onde houve problema, né, por conta da crise de 2008. Mas vejam que o fundo já logo se estabilizou e tem uma dívida absolutamente controlada. Por fim, verifiquem o FFO, talvez o indicador mais importante de um REIT, tá? É o crescimento, ele precisa apresentar crescimento nesse indicador, porque é esse indicador que vai mostrar pra gente o lucro, vamos dizer assim, fruto das operações que ele realiza. Tá? Muito parecido com o próprio EBIT, tá? Essa situação. E vejam que também é crescente, né? Ou seja, FFO crescente. Isso aqui traz uma segurança absurda, tá bom? Bom, agora entendendo um pouco mais do portfólio, tá, pessoal? Caminhando já para o final do vídeo, que talvez seja a parte mais importante, os números que mais chamam a atenção, porque realmente esse REIT é impressionante, tá? A gente está falando aí, aqui o gráfico de preço que eu já mostrei para vocês, né? Vejam como realmente houve a valorização. A cota dele está sendo negociada a 127 dólares,53. Lembrando, pessoal, que diferente do nosso mercado aqui, onde a gente só consegue fracionar em uma cota, né? Lá nos Estados Unidos a gente consegue comprar uma fração de uma cota. Então a gente pode comprar 0,10 de uma cota. Então você não precisa se preocupar, tipo assim, preciso de 120 dólares, ou seja, preciso aí de R$700 para poder investir nesse fundo. Não, você pode comprar uma parcela dessa cota, tá? E aí você vai receber os dividendos proporcionais a ela, normal, igual como qualquer outro cotista. Isso é importante você conhecer também, beleza? Bom, aqui o market cap dele que é assustador, né? Lembre que o PL do fundo está em torno aí de 38, né? A gente viu aqui, ó, 35 bilhões de dólares, enquanto o market cap dele está em 117 bi, o que é surreal, gente. Isso aqui é muito grande, tá? Outra informação que chama atenção é que ele corresponde a 68% do setor industrial dos REITs dos Estados Unidos. Ou seja, é um setor muito grande, tá? Ele tem, eu acho que cerca de 15 outros REITs, né? Pensem só, o tamanho dos Estados Unidos, o tanto de galpão, de centros de logística que deve existir lá, e somente esse REIT engloba 68% desse setor. Inclusive eu separei aqui para vocês, olha só, o setor industrial, na verdade são 12 REITs, né? Vejam só, são 12 REITs trabalhando aí nesse setor industrial e vejam a discrepância do PLD para os outros REITs desse mesmo setor. É muito grande, gente. 117 bi de market cap, para o segundo colocado 12 bi. É muito grande, né? Não tem nem como comparar. Não significa que os outros sejam ruins, longe disso, né? Cada REIT tem a sua análise, a gente estava olhando só aqui no caso para o market cap, beleza? Outra informação que chama atenção, os dividendos, que eu já comentei com vocês, olha só que interessante, né? Sempre crescentes, com exceção aqui do bendito ano de 2008, né? Onde houve aquele problema que eu já comentei. O fundo já voltou a pagar dividendos e paga de forma constante e crescente. Isso aqui é muito legal. O dividend yield dele, né? Tá na casa aí dos 2,48%. Eu já comentei um pouquinho sobre essa situação, né? A gente tem o costume de olhar para esse número e achar que ele é muito baixo, mas a gente não pode esquecer que, primeiro, a gente está recebendo em dólar. Segundo, a economia americana é muito mais forte, muito mais sólida, então a taxa de juros, a inflação lá é bem menor do que aqui, ou seja, não dá para fazer essa comparação direta com os nossos dividendos. Fora que a gente também precisa levar em consideração outros dois fatores. Primeiro, a valorização do capital em si, né? Então a gente tem que somar esse dividendo que ele paga de forma trimestral com a valorização natural do capital por conta da qualidade do fundo, do setor que ele atua e também, né, a questão de proteger o nosso capital no estrangeiro, né, investir, diversificar o nosso portfólio e ter parte dele alocado aí numa moeda estrangeira, num país estrangeiro e não qualquer país, né, um dos países aí
mais eficientes no quesito bolsa de valores, tá? Isso é sempre muito importante. O payout dele aqui bem interessante, saudável, né? 60%. Lembrando que os REITs, né, eles são obrigados a distribuir aí pelo menos 90% do seu FFO, né, não do seu lucro operacional, tem essa pequena diferença. Então é por isso que inclusive não está 90% aqui, tá 60%, tá? Aqui tem alguns comparativos de benchmark, né, do PLD com a própria média do PLD dos últimos 5 anos, né, do setor industrial, ele está um pouquinho abaixo da média do setor, né, que é de 3,13. É a média do setor também dos últimos 5 anos, que está em 3,19. E aqui tem outra, a média dos REITs em si, né, dos Estados Unidos, 5,34. E as bonds, né, que são basicamente aí os investimentos em renda fixa. Então, se a gente olhar somente pro dividend yield, realmente ele está um pouquinho abaixo aí dos seus pares, né? Até por conta da qualidade, da segurança que ele oferta em comparação aos seus pares. Porém, como eu já disse, não vou ser repetitivo, existem outras análises que a gente também precisa fazer. Beleza? Aqui a gente tem o FFO dele, esse gráfico aqui talvez um dos mais importantes nessa análise. Percebam como ele vem crescendo e esse crescimento é o que traz segurança para os investidores, porque o fundo imobiliário americano, né, o REIT americano, ele necessita de um FFO crescente, pessoal. Esse é o indicador principal, porque basicamente é ele que vai nos dizer como está a saúde do fluxo de caixa do REIT, tá? Por isso que ele é tão importante. Aqui nós temos também esse mesmo gráfico, só que por cota, né, o crescimento do FFO por cota. Aqui os débitos dele, que a gente já viu que é muito saudável, né, ele está com uma dívida líquida aí extremamente controlada, sobretudo quando comparada aí ao seu EBITDA, né, bem interessante. Bom, aqui nós temos outras informações impressionantes sobre esse REIT, pessoal. Primeiro, o tamanho dele que eu havia destacado lá no comecinho do vídeo, né? Aqui ele está dizendo que ele possui 1.200 pés quadrados, só que não se engane, a gente está falando de 1 bilhão e 200 milhões de pés quadrados. Convertendo isso para metros quadrados, nós teríamos aí aproximadamente 110 milhões de metros quadrados, tá, das propriedades que ele possui. É impressionante. É surreal esse valor, né? Inclusive eu até abri aqui o relatório gerencial deles, né, que eu havia comentado lá no comecinho do vídeo, e logo aqui na terceira página a gente consegue verificar o seguinte, ó, que as propriedades, né, somam em aproximadamente 1,2 bilhões de pés quadrados, como eu já falei, aproximadamente 113 milhões de metros quadrados em 19 países, tá? É realmente surreal e impressionante a área que esse REIT possui. Já adiantando, né, ele tem aí quase 5.500 propriedades. É muita coisa, gente. Se a gente for somar aí todos os imóveis de todos os fundos imobiliários que nós temos hoje no Brasil, não chega nesse REIT aqui, por exemplo. Né? É surreal o tamanho dos REITs americanos. E outra informação que chama muito a atenção é a taxa de ocupação. Mesmo tendo aí 100 milhões de metros quadrados nas suas propriedades, mesmo tendo quase 5.500 propriedades, ele tem aí mais de 98% de ocupação, ou seja, uma vacância física menor do que 2%. Então é absolutamente impressionante a performance desse REIT, beleza? Para finalizar o vídeo, pessoal, eu trouxe aqui, olha só que interessante esse gráfico, né, dos países em que esse REIT investe. Então, quando a gente comprou uma cotinha desse REIT, olha só como a gente está diversificando o nosso patrimônio, né? A gente está investindo nos Estados Unidos, na China, no México, no Japão, na França, na Alemanha, no Reino Unido, na Holanda, no Brasil, né? Como eu já havia dito lá no começo do vídeo, no Canadá, em Singapura e em outros países que ele nem especifica aqui, que são vários, né? Então, olha só o tamanho da exposição que a gente consegue tendo apenas uma cotinha aí, ou nem isso, né? Tendo uma fração dessa cota desse REIT. É realmente impressionante, ele só tem ponto positivo, não vejo nenhum problema nesse REIT, a dívida é controlada, o EBITDA é muito legal, o crescimento do FFO é constante, assim como do patrimônio e da receita líquida também, tem uma diversificação absurda, está extremamente ocupado, gente, só tem elogios para esse REIT, beleza? Eu acho que era isso que eu queria trazer, acho que vocês precisam conhecer um pouquinho desses ativos internacionais. Quando eu comecei a estudar um pouquinho isso, há uns 6 ou 7 meses atrás, a minha mente abriu de um jeito assim que eu não consigo nem explicar, e a partir daí eu comecei a investir também parte dos meus aportes mensais no exterior. E eu espero talvez que esse efeito também aconteça com você, beleza? Gente, se de alguma forma esse conteúdo agregou valor, agregou conhecimento a você, considere se inscrever no canal e curte esse vídeo aqui para a gente conseguir atingir o maior número de investidores, beleza? Valeu!